Sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica aqui no canal Maná de hoje. Hoje é a nossa penúltima aula desse segundo trimestre de 2024 e hoje nós vamos estudar a décima segunda lição, a bendita esperança, a marca do cristão. Você já leu a lição? Já descobriu qual é essa bendita esperança que nos faz triunfar sempre em Cristo? Se ainda não, eu não vou revelar agora. Vamos aguardar. Ao longo da lição, você vai então entender qual é essa bendita esperança. Eu tenho para mim que seja dupla, né? O texto áureo dá uma dica. No texto áureo nós temos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O texto áureo revela uma parte então, o aparecimento do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma parte da esperança. E a outra, né, aguardando a bem-aventurada esperança. Qual é essa bem-aventurada esperança que nós estamos aguardando? É isso que nós vamos descodificar na aula de hoje, com grego, com hebraico. Vou deixar todas as notas para vocês, como de costume, lá no nosso blog. Eu estou lendo aqui na tela e vou deixar todas as notas para você copiar, colar, para você imprimir, fazer o seu estudo aí e levar para a sua classe. A esperança é uma característica que Deus colocou em nós, suas criaturas, e está presente principalmente em nós, os seus filhos, porque Deus tem filhos por criação e tem filhos por adoção. Como Elohim, ele é o pai da criação, ele é pai de todos os homens. Como Yahvé, ele é o Deus da salvação, portanto, pai daqueles que receberam a salvação em Cristo. Essa divisão você não encontra na Bíblia, isso aí é uma divisão teológica, né? Uma divisão para estudos. O livro do Gênesis, daqui a pouco a gente vai ler em português, vai ler em hebraico para você, num dos tópicos aqui da lição, e você vai ver que o Deus Elohim aparece então como pai da criação. Por isso eu fiz essa divisão aqui, essa divisão teológica. E é impressionante como que essa esperança nos faz levantar e continuar tantas vezes. É impressionante a gente ver, olhar para trás na história e ver como que essa bendita esperança, essa marca do cristão, fez com que as primeiras gerações de cristãos, e principalmente a primeira geração de cristãos, vencesse aflições, vitupérios, tribulações, expoliação de bens, e tantos outros grandes prejuízos que os inimigos da causa de Deus, que os inimigos do povo de Deus, que os inimigos da obra de Deus deram para a igreja, mas a igreja continuou, ela se levantou e continuou. A igreja é sempre vitoriosa. Embora quando a gente olha com olhos humanos, a gente não entende a vitória da igreja, porque os membros da igreja perseguidos acabam sofrendo, morrendo, sendo afligidos, sendo espoliados. Expoliação de bens é bens tomados pelo Estado, tá bom? Bens tomados pelos inimigos. Uma coisa triste, né? Imagina você tem sua casa, suas propriedades, seu negócio e de repente o governo vem e toma tudo isso de você, te deixa sem nada, quebrado, falido, né? Isso quando não mata, quando não persegue até a morte, que foi a experiência que os primeiros cristãos tiveram. Mas a esperança venceu. E a gente sempre deve olhar para a igreja como um todo, não olhar para o indivíduo. A gente sempre olha para a igreja. A bendita esperança está em cada indivíduo e caracteriza o todo da igreja como vencedora. Então Tito 2:13, que é o nosso texto áureo de hoje, ele é áureo porque ele é importante, ele é bonito, ele é especial. Esse texto, o texto é considerado áureo porque ele retrata bem a lição, ele resume a ideia da lição, por isso nós chamamos de texto áureo. Tem 3 palavras-chave no texto áureo: aguardando, esperança e aparecimento. Nós estamos aguardando já há 2000 anos, desde que Jesus subiu e disse que voltaria para buscar a igreja. E nós estamos aguardando com uma bendita esperança. A esperança bendita, já vai descobrir qual é a esperança, e você vai descobrir porque é bendita. Nós estamos então aguardando essa bem-aventurada, nessa feliz esperança, o aparecimento. Então, a gente tem essa bendita esperança para decifrar hoje e vamos aguardar em esperança até o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai aparecer para nós, cristãos, crentes, salvos,
no arrebatamento, e depois vai aparecer para todos na sua vinda em glória, onde todo olho o verá. A leitura bíblica em classe, Romanos 8, do 18 até o 25. Eu só paro no textuário, na leitura em classe, vocês sabem, quando vale a pena um destaque, né? Quando é importante um destaque. No versículo 18, porque tenho para mim que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, toda a aflição que a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, enfrentou, todos os coliseus, as perseguições, tudo que ela padeceu, não pode comparar com aquilo que nela, na igreja, será revelada. Essa glória maravilhosa que será revelada nela, que nós vamos descobrir ao longo da lição de hoje. Versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Essa manifestação dos filhos de Deus é a igreja aperfeiçoada. É o momento depois dessa vida presente. É aquele momento da transcendência, onde nós passaremos para a eternidade, onde nós seremos glorificados. Essa é a manifestação dos filhos de Deus. Porque nós receberemos um corpo glorificado. Nós teremos a nossa mente, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo aperfeiçoados. E seremos muito mais, parecidos com Deus. A verdadeira imagem de Deus em nós será revelada. Por isso, manifestação dos filhos de Deus. Hoje a manifestação de nós como filhos de Deus é fraca. Porque se as pessoas quiserem fechar os olhos e dizer que não, que é mentira, que nós não somos, eles podem. E às vezes até passa. Tem muita gente vestida de filho de Deus que na verdade não é filho de Deus. São aqueles que a Bíblia chama de... Tem nome de que vive e está morto, ou tem nome de judeu, mas não é judeu, por metáfora. Essa manifestação, então, dos filhos de Deus, da igreja, ela é aguardada ardentemente. Ela é desejada por todos os cristãos, em todos os lugares. Ela é aguardada por toda a igreja, em todos os povos, tribos, línguas e nações. Nós aqui no Brasil, a gente não sabe o que é sofrimento, viu? Aqui no Brasil a igreja é livre, aqui a gente tem liberdade de culto, aqui tudo a gente pode. Aqui a adoração a Deus é tão livre que os cristãos esqueceram como é que é realmente servir a Deus de verdade, do interior para fora. Parece que está meio invertido agora, A igreja está vivendo uma superficialidade que não tem tamanho. Os crentes mais antigos sabem mais do que eu estou falando. Quando eu me converti, não tinha nem barba direito, cabelos todos pretos. Eu me converti aos 18 anos. Então já vai fazer 40 que eu estou nessa caminhada de bendita esperança. E eu sei, eu tenho aguardado ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. E a minha manifestação como filho de Deus. E sei que ela se dará por duas formas. Ou pela morte, que me levará ao encontro de Deus, ou pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Igreja essa da qual eu tenho certeza que faço parte. Se você tem também essa ardente expectação de nós como criaturas e de nós como filhos, ela existe em nós. Isso aí é o versículo 19. 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Essa vaidade é o pecado, essa vaidade é a vivência da igreja com influência do mundo. Essa vaidade é a própria existência humana. Se você for ao livro de Eclesiastes, você vai ver a palavra vaidade aparecendo por pelo menos 30 vezes. Aquele homem sábio, aquele homem que viu a vida além do alcance, ele percebeu a vaidade humana, a vaidade da existência, ele percebeu a repetição de todas as coisas na nossa vida, ele percebeu a rotina que se vive debaixo do sol, e isso é muito cansativo, isso é vaidade. Mas o termo vaidade aqui, no versículo 20, se refere mesmo ao pecado, a essa vida de rebeldia contra Deus, essa vida que o versículo 21 revela como corruptus, corrupção. Eu já expliquei em outras aulas, vou dar um flashzinho já de novo sobre corruptus, Aquele que a sujeitou é o diabo. Aquele que a sujeitou através do pecado, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da vida.
E o versículo 21, na esperança de que também a mesma criatura, olha o mesma, olha aí essa característica, mesma criatura, ou seja, aquela mesma que foi criada no início, ela foi sujeitada por alguém, que eu já disse que é o diabo, e por uma coisa que é o pecado que o diabo ofereceu. Então o pecado e o diabo sujeitaram aquela criação primordial, aquela criação do Éden, e ela ficou sujeita. E agora a mesma criatura, a mesma criação será libertada da servidão da corrupção. Corrupção, no latim, cor ruptus, coração dividido, coração partido, um coração que se divide entre Deus e o pecado, entre Deus e o mundo. E esse titubear entre essas duas coisas, Deus e o mundo, faz o crente fraco, faz a igreja fraca. E é perigoso até o crente perder a esperança por essa corrupção. Então, corrupção tem vários sentidos e várias aplicações, mas aqui na Bíblia ela fala assim ela tem um sentido sim implícito, né? Não claro, mas implícito, de um coração que está dividido entre Deus e o mundo. E a Bíblia declara para nós textualmente que ser amigo do mundo é se fazer inimigo de Deus. Amar o mundo é aborrecer a Deus, mas o contrário também é verdade. Amar a Deus nos faz aborrecer o mundo, não gostar do mundo, não querer o pecado e etc. E o versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Essa criação que geme, no grego, é kitsis. Kitsis é a criação mesmo, é a criação do mundo, é a criação do universo, é tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou, todo esse sistema de coisas, todo esse universo da criação, eu já expliquei aqui para você que é acostumado com a minha linguagem aqui no canal, quando eu falo universo da criação, eu estou falando de toda a criação, em todos os lugares. Tudo que existe, tanto nessa dimensão quanto em outra dimensão. É o termo que eu uso para significar tudo que Deus criou, né? Tanto nessa dimensão física quanto na espiritual. Essa criação, aqui que se refere mais à criação física, que é a Terra, o planeta Terra em si, é kitsis. Kitsis é criação, fundação. Kitsis também pode ser interpretado como um prédio, um edifício. É a criação de Deus. Toda essa criação geme. Ela geme porque o pecado aperta, o pecado oprime, o pecado mudou a natureza humana. Olha que importante que é essa minha declaração. O pecado mudou a natureza humana, por isso ela geme. Porque o que a natureza humana queria, o que o ser humano queria era viver com Deus, como estava lá no Éden no princípio, antes da chegada do pecado, antes do diabo vir tentar o homem e derrubar o homem da presença de Deus. E olha que essa presença não era uma presença Shekinah, era uma presença Panê. O homem ali estava diante da Panav do hebraico, rosto. Diante do rosto de Deus. Se você for consultar, eu vou deixar a legenda aqui para você ver o texto em hebraico do homem fugindo da presença de Deus. O termo que aparece é panê. Panê é a presença, mas a presença pessoal. A Shekinah é a presença relacionada ao templo, ao Beit HaMikdash, tanto ao do deserto quanto ao depois construído, fixo. Não aquele que se desmontava, né? O do deserto era móvel e depois o templo ficou fixo, o Beit HaMikdash, o templo. A Shekinah é a presença relacionada a esse lugar fixo, mas a Panê é a presença do rosto, né? Então, olha que importante. O homem era feliz na presença de Deus. O homem vivia feliz diante da face de Deus. E depois ele perdeu isso. Ele perdeu esse prazer de viver na presença de Deus. Mas não na presença expansiva de Deus, mas na presença pessoal. Tanto que quando Moisés, no livro de Números, no capítulo 6, ele vai abençoar o povo, ele é instruído por Deus a abençoar o povo, invocando de novo aquela presença do rosto. Livro de Números, né? O Bamidbar. Bamidbar é o nome do livro de Números no hebraico. Assiste esse vídeo aqui, você vai entender esse nome no hebraico. E também vou deixar um vídeo, a bênção sacerdotal, você vai entender muito mais do que eu estou falando. Esses dois vídeos no card aqui para você, tá bom? E a bênção sacerdotal, ela invoca novamente a presença do rosto de Deus. Yevarechecha Adonai veishmerecha. O Senhor te abençoe e te guarde. Yaer Adonai panavelecha vehunecha. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
termo hebraico que aparece aqui é panav. Panav é rosto. Depois, para encerrar a bênção, Issa Adonai panav elecha ve'yasim lecha shalom. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Issa Adonai panav elecha. Que o rosto de Deus resplandeça sobre vocês. Então, viver na presença de Deus é uma coisa maravilhosa. E agora, toda a criação está gemendo com dores de parto porque ela quer voltar àquela presença. Então, esse parto, essa dor de parto é o momento do arrebatamento, tá bom? Em que nós seremos dados à luz. Um parto é o momento em que uma criança é dada à luz. Não é esse o termo que se usa? Dar à luz? Não é dar à luz, é dar à luz. A criança é dada à luz desse mundo, à luz do sol, à luz da vida. Então, esse parto do qual é falado aqui em Romanos capítulo 8, 18 a 25, é o momento em que os filhos de Deus serão dados à luz da Panav, de Elohim, de Adonai, né? De Yahvé, melhor dizendo, já que ele é o Deus da salvação, né? Então nós seremos colocados na presença do rosto de Deus novamente. Isso é muito lindo. E o versículo 23, para encerrar o comentário da minha introdução aqui, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Vou deixar um vídeo para você, Euthesia, adoção de filhos, para você entender o sentido de adoção no grego, o sentido original da palavra. Vou deixar aparecendo nesse card agora, tá bom? Consulta hoje as telas finais, a descrição aqui e os cards que eu indicar, que você terá vídeos muito bons para melhorar o seu entendimento sobre toda essa cosmovisão dessa esperança bendita da lição de hoje, tá bom? Então, adoção e redenção do corpo. A redenção do corpo é a transformação, é o arrebatamento, é quando os nossos corpos, os corpos dos que morreram, serão ressuscitados e transformados. Isso é redenção do corpo. E o nosso, dos vivos que estarão aqui, vivos ainda no arrebatamento, esse corpo de carne será transformado num corpo glorioso. Isso é redenção do corpo, tá bom? E o versículo 24 da leitura em classe vai dizer: porque em esperança somos salvos. No grego, tigar elpide e sophmen. Ele pede esperança. É aquela bendita esperança que nos faz triunfar em todas as situações, porque nós acreditamos em duas coisas: que ao morrermos estaremos com Cristo, ou que diante do arrebatamento, no momento do arrebatamento, através do arrebatamento, nós também nos reuniremos a Ele, né? É a carta aos Tessalonicenses, é a primeira aos Tessalonicenses 4:16. Esse termo grego para esperança que aparece aqui no versículo 24, o versículo 24, porque em esperança somos salvos, tigar elpide e sophmen, esse termo, ele representa a esperança, que significa uma expectativa. Essa esperança, ela pode ser depositada tanto numa coisa que é certa, como você está vendo essa revista aqui, ó. Você está vendo essa revista, você sabe que é a revista. Você está vendo, tem certeza que você está vendo, mas você também tem ela aí na sua mão. Então, essa esperança é aquilo que fala, é aquilo que dá a certeza de que isso aqui é verdade. Então, essa elpide é a esperança, que significa a expectativa de uma coisa certa, mas também de uma coisa que talvez você não veja como está vendo essa revista. Ó, vou tirar a revista da sua vista, mas você sabe que existe. Então, elpide dá a ideia de uma coisa que você sabe que é certa, mas também que você sabe que é boa, mesmo não estando vendo. Então, essa esperança, elpide, é como pistis, a fé. O que diz a Escritura sobre a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a esperança com a fé, ela firma toda a nossa salvação. Olha ali o 24. Porque em esperança somos salvos. Essa esperança, elpide, tigar elpide e sophmen, porque em esperança somos salvos. Essa esperança nos faz renovar todos os dias. Renova a nossa fé todos os dias. Então, a esperança nos faz ser salvos porque nos faz acreditar vendo ou não vendo. Mas o apóstolo Paulo disse que aquilo que se vê, não é esperança. Você já está vendo, não precisa esperar uma coisa que você já vê. Mas aquilo que você não vê,
Isso sim é esperança. Esperança ajudada, firmada na fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós acreditamos sem ver. É o que está escrito na Bíblia. O termo elpide, como esperança, vai aparecer em Romanos 5:2, em Romanos 8:24, que é o que nós acabamos de ler, e na 1 de Pedro 1:21. Todas essas notas vai ficar para você na nossa aula lá no blog. Acesse o blog, siga o blog. Ninguém, meu Deus do céu, está seguindo o nosso blog. Dá esse apoio para nós. Vá lá no blog, clique em seguir e preencha lá os dados e comece a seguir o nosso blog. Assim, toda vez que a gente publicar uma aula aqui, ou qualquer publicação que a gente fizer, você será notificado aí. 3 objetivos na lição de hoje. Nós vamos mostrar, explicar e enfatizar. Nós vamos mostrar o alvo da esperança cristã, explicar a doutrina da esperança cristã e enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente. Praticamente já fiz tudo isso na introdução, né? A palavra-chave da lição de hoje, obviamente, esperança, né? Tópico de número 1, para onde aponta a esperança do cristão? Aí no item 1, a esperança cristã. No item 2, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo, como ela aparece, como o termo aparece. E 3, Deus, o autor da nossa esperança. A esperança cristã, item 1 do tópico 1. No Novo Testamento, esperança é uma expectativa favorável, fundamental no que não se vê, em algo que está no futuro. É o que nós já lemos em Romanos 8, 24 e 25. 8, 24 porque em esperança somos salvos, né? E é o termo grego elpide, né? Não aparece na nossa lição de hoje, mas eu estou colocando aqui como extra para você. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? E é interessante a gente notar que todos os objetos da nossa fé são invisíveis, né? Inclusive o nosso Deus. O nosso Deus é textualmente mencionado como Deus invisível. Entre tantas características que Deus tem, ele é invisível. Isso é uma dor para nós, né? Isso é uma agrura para nós. Porque Deus é invisível. E como muitos objetos da nossa fé, inclusive o nosso Deus é invisível, a esperança é um agente importante na nossa vida. Por isso, a lição de hoje vai dizer, né, a bendita esperança, o diferencial do cristão, é a marca do cristão. O verdadeiro cristão é aquele que espera sem desanimar. É aquele que se renova cada dia sem desanimar. Porque a esperança foi uma coisa que Deus colocou dentro de nós, para que nós pudéssemos continuar nessa caminhada, independente do que aconteça conosco. A esperança cristã sendo caracterizada aqui por Romanos 8, 24 e 25. No 24, o apóstolo diz, se aquilo que uma pessoa vê não é esperança, porque como vai esperar aquilo que já está vendo, né? Mas o 25 diz assim, ó, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Aí ao lado de paciência aqui eu coloco fé, como eu já falei anteriormente. A esperança, né, a paciência, a fé nos capacitam a continuar esperando aquilo que nós ainda não vemos. Nós nem sabemos direito como será, mas sabemos que será bom, né? Porque tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, a consciência nossa não imaginou na totalidade, não desceu ainda ao nosso coração e os nossos ouvidos não ouviram ainda com perfeição tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Teve um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, né? Entre aspas, o Ravi Shaul, o apóstolo Paulo, foi até o terceiro céu e ele disse que lá ele ouviu palavras inefáveis, que não é nem aconselhado falar aos homens. Então ele ouviu e ele viu o que está reservado para nós. Mas nós, por informação da Bíblia, nós não temos tudo, né? Nós temos um monte de figuras aqui que nos dão esperança. Mas aquilo que realmente a gente só vai descobrir quando chegar lá. Essa é a nossa bendita esperança, de chegar lá, né? Revelei então o que é a bendita esperança. A bendita esperança é a ressurreição. É a ressurreição em Cristo e é o arrebatamento dos salvos. Você já sabe o que é, já descobriu, mas não sai da aula não. Continua aí porque a aula é boa. Nós ainda temos notas de grego e de hebraico importantes para você, principalmente se você for professor aí na sua classe. Item 2 do tópico 1, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Vamos ver como ele aborda esse tema.
O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas do apóstolo Paulo. Nessas cartas nós percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, como em Atos 23 e 6, 1 aos Tessalonicenses 4, 13, 14, é o que eu acabei de falar, né? A esperança do cumprimento da promessa, essa promessa aí, descrita em Atos 26, 6 e 7, é a promessa da ressurreição. A nossa esperança é que se nós morrermos, nós seremos ressuscitados para a salvação eterna. Foi isso que perturbou um pouco os Tessalonicenses e o apóstolo Paulo teve que explicar para eles a sorte dos mortos. Porque quem estava vivo em Cristo estava preocupado com quem já tinha morrido. E quem morreu, como é que vai ficar? Aí é onde ele explica na primeira aos Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Terão até privilégio. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Com essas palavras, o apóstolo Paulo confortou os Tessalonicenses. Eu conforto vocês. E toda a igreja é confortada com essa bendita esperança. Então a promessa é a promessa da ressurreição. É a promessa de uma vida com Cristo. E o termo esperança vai aparecer várias vezes em vários versículos aí no Novo Testamento, como você pode ver na sua lição aí. Esperança da justiça, Gálatas 5:5, esperança do Evangelho, Colossenses 1:5, esperança do arrebatamento, 1 Tessalonicenses 5:8, esperança da vocação, da vida eterna e finalmente a esperança do aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que é o texto áureo da lição de hoje, Tito 2:13. Na 1 Coríntios 13:13, um versículo muito conhecido, muito gostoso de ler, né? A esperança aparece aqui como segunda virtude nessa lista que o apóstolo Paulo menciona. 1 Coríntios 13:13, no grego, só a primeira parte, onde aparece as três virtudes, nime vemene pistis, elpis, agape. Mas agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Pistis, elpis, agape. Essas três coisas nós precisamos para alcançar essa bendita esperança. Pistis é a fé, que tem que andar ao lado de elpis, elpide, esperança, né? Para que a gente consiga alcançar esse final da nossa carreira. E tudo isso sem agape, a pronúncia é essa mesma, tá bom? Vou deixar um vídeo aqui para você assistir sobre essa pronúncia. Agape ou agape, aí você vai entender direitinho, aparecendo aqui no card agora. E esse agape é o amor de Deus sendo derramado em nós, porque somente através da ação de Deus na nossa vida a gente vai conseguir chegar lá, vencer por essa esperança e fé. Deus então é o autor da nossa esperança. Item 3 do tópico 1, Deus o autor da nossa esperança. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo. De modo que esse processo envolve a obra plenamente sobrenatural e espiritual do Espírito Santo na nossa vida. 1 de Pedro 1:23, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Nós fomos de novo gerados pela fé nessa palavra, pela fé no Deus da esperança. Olha, continuando a leitura aqui do item 3 do tópico 1. Por isso Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta, Romanos 15:13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O Deus de esperança, no grego, uvetheostis elpidos. O Deus de esperança. Esse Deus de esperança é que nos dá esperança para continuar a caminhada rumo a Ele, ao lugar onde Ele está. Quando a gente fala aqui Deus de esperança, não é que Deus tenha alguma esperança, tá bom? Porque Deus não precisa ter esperança de nada. Deus é pleno, Deus é onisciente. Alguém que é onisciente não tem esperança de nada, porque tudo é certo para Ele. Tudo está diante dEle. Quer assistir uma série sobre o conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus tem 8 características. Ele é um conhecimento onisciente, é um conhecimento arquétipo, é um conhecimento livre, é um conhecimento necessário e tantos outros. Vou deixar para você nessa série aqui agora. Dê um clique, assista, você vai gostar muito.
Então, Deus não é, quando a Bíblia diz aqui em Romanos 15, 13, o Deus de esperança, essa esperança não é a esperança de Deus. Deus não tem esperança como nós, né? Nós esperamos em Deus. Deus não espera em ninguém, porque Ele é o maior. E Ele sabe de tudo. Tudo é pleno para Ele. Tudo existe diante dEle. Ele tem certeza de tudo. Quem tem certeza de tudo não precisa esperar nada, tá bom? Inclusive o apóstolo Paulo até falou, né? Aquilo que a gente vê, tá vendo a revista? Se você vê, você não precisa esperar. Não precisa ter fé para acreditar. Você está vendo. Então, o Deus de esperança, ele é chamado de Deus de esperança, porque ele nos dá esperança. Tá bom? É nesse sentido que ele é o Deus de esperança. Uvefeos tis elpidos. O Deus de esperança. O Deus que dá esperança. Continuando aí o item 3 do tópico 1. Logo por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar e perseverar em todos os dissabores ao longo da nossa jornada para o céu. E finalizando aqui o item 3 do tópico 1, a nossa fé tem sido provada gravemente ao longo da história, mas nós temos saído vitoriosos. Nós, digo, a igreja, tá bom? Tópico 2, a perspectiva escatológica da esperança cristã. Aqui nós temos, no item 1, a Bíblia focaliza o futuro. Item 2, a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. E 3, por que uma doutrina de esperança? O item 1 do tópico 3, a Bíblia focaliza o futuro. A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Gênesis de 1 a 5, vamos ver? O primeiro livro da Bíblia, escrito em hebraico, né? Os livros do Novo Testamento, escritos em grego. Por isso a gente usa tanto grego e hebraico aqui, né? Depois, posteriormente, por volta do IV século, a gente teve uma tradução para o latim da Vulgata de Jerônimo. Por isso a gente usa latim aqui também. E uma versão importante da Bíblia é a de Tyndale para o inglês. E depois a do Rei Jaime, com base na de Tyndale. Por isso nós usamos também aqui de vez em quando a versão do Rei Jaime do inglês, para entender melhor os textos com vistas etimológicas. A história da criação então se inicia com Deus. Primeiro livro da Bíblia, o Bereshit, o Gênesis. Primeiro capítulo, primeiro versículo, primeiro verbo traz Deus, criando. Quer ouvir no hebraico? No hebraico é interessante, ó. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ve'haaretz hayetá tohu vavohu. E a terra era sem forma e vazia. O Gênesis, então, começa com Deus criando, né? Eu vou deixar um vídeo para você sobre o verbo hebraico bará, aparecendo aqui agora no card. Eu vou deixar outro na descrição também, explicando melhor o verbo bará. Dá uma olhadinha, como eu disse para você. Olha os cards, olha a descrição e olha as telas finais, terão vídeos interessantes para você. Mas, infelizmente, com o desdobrar dos acontecimentos do início do Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Mas Deus age para trazer de volta o equilíbrio e a harmonia. É o que Paulo fala em Efésios 1 e 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, o pecado desarmonizou a criação. É por isso que a gente leu na leitura em classe que a criação, kitsis, do grego, a criação é a criação do mundo mesmo, é o cosmos, é o universo, tudo que existe. Ela ficou desarmonizada, por isso ela geme, aguardando a libertação, aguardando a intervenção de Deus. E Efésios 1 e 10, o apóstolo Paulo, que enxergava muito, né? Que entendimento extraordinário. Ele diz que Deus tornará a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Plenitude é completude, é coisa completa, coisa plena, coisa, né, fechada. Então, quando se completar o tempo de Deus para toda a criação, então o que ele vai fazer é congregar de novo em Cristo, aperfeiçoando. Porque o pecado entrou por Adão, mas saiu por Cristo. Então, por Adão entra o gemido da criação, a dor, o pecado, o sofrimento, que a gente vive até hoje, mas por Cristo vai sair. Então, por Adão entra desarmonia, pecado, por Cristo é devolvida harmonia, né, para a criação e a exclusão do pecado. Isso vai acontecer na plenitude dos tempos. É o que Efésios 1:10 está dizendo. Item 2.
nós vamos ter: a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, ela vai falar disso. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas o cristão se consola e se alegra no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Aí você pode ler aí Romanos 15:4, pode ler Romanos 8:18, né? Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A esperança no porvir, o item 2, traz consolo e alegria para o crente. Porque o crente sabe que o que está escrito em Romanos 8:18 vai se cumprir. E ele vive por isso. As aflições desse tempo presente não são para se comparar com aquilo que em nós há de ser revelado. Eu já falei, o que é que vai ser revelado em nós? Um novo corpo, uma nova mentalidade, uma nova espiritualidade, uma nova vida, ressurreição para a glória de Deus, manifestação dos filhos de Deus. Manifestar o quê? O que eles realmente são, porque agora a gente vive dividido, né? De coração dividido entre a carne e a espiritualidade, mas depois, quando esse corpo de carne, que é veículo do pecado, for transformado num corpo glorioso, aí a bendita esperança, que é o título da lição de hoje, vai ser completa, vai se completar em nós. Nós estaremos para sempre com o Senhor, salvos, protegidos do pecado. Isso é maravilhoso. Então a esperança no porvir traz consolo para o crente. E o item 3, por que uma doutrina de esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque nós confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, que é a carta aos Tessalonicenses. Primeira aos Tessalonicenses 4, você pode ler do 13 até o 18. E para terminar, o tópico 3, a esperança cristã como âncora da alma. Nós vamos ter 3 itens. O 1, nossa esperança como âncora, porque a esperança do crente é a melhor, item 2. E o 3, mantendo firme a esperança. Nossa esperança como âncora. Nós podemos descrever a âncora como aquela peça de ferro pesada que é lançada dos navios, né? Para segurar o navio no lugar. A âncora desce e toca o solo, e aí ela encontra alguma resistência e segura o navio, né? Isso aí é a âncora. A âncora do crente é a esperança. Nós ainda continuamos em Cristo porque nós temos esperança. Tem gente que lê a Bíblia e não consegue esperança nenhuma. Tem gente que lê a Bíblia como um livro comum. A Bíblia é um livro, mas não é comum. É o livro de Deus, né? É Theopneustos, inspirado por Deus. Então, tem gente que lê a Bíblia e não alcança esperança nenhuma. Nós lemos a Bíblia e alcançamos esperança transcendente. Nós esperamos em Deus nessa vida e na outra. O apóstolo Paulo disse que se alguém esperar em Deus, em Cristo, só nessa vida, é o mais miserável dos homens. Mas nós não esperamos nele só nessa vida. Esperamos nessa e na outra. Então, mantenha a esperança. Jogue a âncora para que ela firme você num lugar e o balanço do mar não te leve para onde ele queira. Jogue a âncora. A âncora é a esperança. Não perca a esperança. Se você perdeu, dá para reencontrá-la. Dá para reativar essa esperança. E isso a gente faz com oração, com jejum, com leitura da Bíblia. Item 2, por que a esperança do crente é a melhor? Essa esperança que traz a certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. Quer saber quem é o verdadeiro ímpio? Eu vou deixar nesse card aparecendo agora para você. Eu vou explicar o termo ímpio com base no grego. Você vai entender direitinho quem é o ímpio. Tem gente que traz definições aí sobre o ímpio é isso, o ímpio é aquilo, mas nesse vídeo você vai entender direitinho o que é no card para você. A esperança do salvo é diferente da do ímpio, porque o ímpio espera em coisas dessa vida. E o apóstolo Paulo disse... O apóstolo Paulo ele disse que se a gente esperasse em Cristo, só nessa vida, a gente seria miserável. Agora imagine o ímpio que espera só nessa vida, e Cristo nem faz parte da história dele. Então o ímpio espera em muitas coisas dessa vida, mas o salvo, o cristão não, o cristão espera em Cristo. E nós, olha, eu vou falar para você que é cristão, que eu acredito que você está assistindo essa aula, que você é um salvo, você é até aluno da escola bíblica, então você é cristão mesmo. O cristão tem que ter esperança em Cristo, e essa esperança em Cristo não pode ser para as coisas dessa vida somente. Se for, o apóstolo diz que você
Eu que esperamos assim, somos os mais miseráveis dos homens. Mas se nós esperarmos em Cristo para além dessa vida, para a vida eterna, então nós somos vencedores. E para a gente encerrar agora, o item 3 do tópico 3, mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, a gente pode afirmar que a segunda vinda de Cristo é o motivo para o crente manter a esperança. De modo que isso requer uma vida de pureza, para desfrutar a promessa de Jesus Cristo. 1 de João 3, 2 e 3. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda seria iminente. Uma coisa iminente é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Iminente é que ameaça se concretizar a qualquer momento, que está a ponto de acontecer, está bem próxima, pertinho, uma coisa imediata. Isso que é iminente. Então a vinda de Cristo é uma vinda iminente, pode acontecer a qualquer momento. Então a gente deve estar de prontidão, mantendo firme a esperança, como âncora, tá bom? Verifica aí a sua âncora. Vê se ela está lançada, se ela está te segurando aos pés de Cristo. Faça teste, querido, com a sua esperança. Faça teste com a sua fé. Você acredita mesmo em Deus? Nesse Deus invisível? Lembrando como eu iniciei a lição, eu dei um flash aí no começo da lição, dizendo que os objetos da nossa fé, muitos deles são invisíveis. Inclusive o nosso Deus é invisível. Você nunca viu Deus. Eu também nunca vi Deus. Eu nunca vi nem Jesus. Eu nunca vi um anjo. Se você já viu um anjo, quiser deixar aqui no comentário para nós, faça isso, vai aumentar a nossa fé. Mas eu nunca vi nenhum anjo. A minha fé é baseada no texto Logos. Eu acredito no que está escrito nesse livro. E esse livro, a escritura desse livro, me dá fé para viver em esperança. Mas eu nunca vi nada de sobrenatural. Eu poderia até dizer que a minha fé é muito lógica, né? É muito racional. Deus me chamou para esse lado, já percebeu, né? Os ensinadores não veem muitas coisas sobrenaturais, mas eles conseguem ver a profundidade da palavra de Deus. Que muitas vezes os que veem o sobrenatural não veem. Então, cada um na sua, cada um com seu dom, né? Para alguns Deus mostra o sobrenatural, para outros não. Mas eu acredito no sobrenatural. Já expulsei demônios, Deus já curou até câncer através das minhas mãos. Já viajei em viagens missionárias, onde eu vivi experiências extraordinárias. Então eu acredito no sobrenatural. Mas eu digo assim, ver o sobrenatural, como eu estou vendo essa revista, como você está vendo essa revista, eu nunca vi. Mas eu acredito piamente. Então, a minha esperança está firme. A âncora está lançada e eu estou firme em Cristo. É isso por hoje, espero ter contribuído, ajudado você com essa aula. Se você gosta do que você está vendo aqui, mas ainda não se inscreveu, se inscreva. Nós precisamos da sua inscrição para ajudar o canal a crescer. Precisamos que você compartilhe e que deixe um like para que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas e assim o canal também possa crescer. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.